Olá, meu irmão, minha irmã, feliz em ter você aqui no canal Roberto Bispo. Hoje, dando continuidade à série Pérolas da Bíblia, especificamente entrando no Tríduo Pascal, vamos falar sobre o lava-pés e as suas 10 palavras-chave, ou as 10 palavras-chave para entendermos o lava-pés. A primeira delas, o verbo eidon, o verbo que significa saber. Jesus sabendo todas as coisas. Logo no início do Evangelho de João, capítulo 13, o texto de hoje, 13, de 1 a 15. Jesus sabia de todas as coisas, esse verbo eidon. Ele conhece a você e a mim, sabe tudo. A segunda palavra, panta. Palavra todas, tudo, aparece 3 vezes no Evangelho de hoje. Estou aqui me prendendo no Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 15. Tanto ele conhecia como Todo-Poderoso, todas as coisas, como ele conhecia a maldade que estava no coração de Judas e a consequente traição, a entrega, paixão e morte na cruz. Ele sabia de tudo. Então, tudo, essa palavra, no grego é panta, aparece 3 vezes. Mas ele não estava só, o Senhor. A palavra pai, pater, aparece no texto de hoje 2 vezes. O seu relacionamento com o pai. Quando ele cita o nome pai no evangelho de hoje, ele está mostrando que não está só, não obstante as dificuldades, não obstante a iminente a proximidade de sua entrega e de sua morte. Pois aparece a palavra Theos, em referência a Deus. Theos é o nome grego que significa Deus, aparece 2 vezes. Isso mostra também a intimidade. Ele chama de Pai, às vezes chama de Deus. No próprio Evangelho de hoje, Theos. Também nós vamos aqui para o verbo agapau, que aparece 2 vezes. Ele amou os seus que estavam aqui na terra. Amou os seus. Meu irmão, esse amor a que se refere o evangelista São João não é qualquer amor. O amor de amigo é o amor filéu. O amor entre namorados, casados, é o amor eros. Mas o amor com que Cristo nos amou na cruz, indo até as últimas consequências, é o amor agapau. O amor que o faz derramar todo o sangue para a salvação da humanidade. Ele, olha que interessante isso, ele como mestre, aparece como mestre e Senhor. Nós observamos no texto, por exemplo, em português, ou quem lê inglês ou as outras línguas, muitas vezes o texto está muito pobre, está muito por alto. Mas se a gente for observar, meu irmão, o texto original mesmo, quando fala em mestre, primeiro, didáscalos, a palavra mestre, didáscalos, professor, mestre, aquele que ensina, aquele que instrui. E ele não é um professor apenas de conceito, ele é um professor de exemplo, é um mestre do exemplo, porque ele lavou os pés dos discípulos. Mais do que uma referência ao escravo, o lava-pés significa um sinal da futura humilhação que acontecerá um dia depois. A quinta-feira, a ceia acontece no final da quinta-feira, à noite, e a morte dele é um dia depois. Então ele está se referindo à humilhação pela qual ele vai passar. Agora veja, a palavra didáscalos aparece 2 vezes. A palavra Senhor não é qualquer Senhor, como a gente diz aqui, o Senhor é uma pessoa de idade. Senhor, Kyrios, a gente canta, Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de mim. Kyrie eleison. Não é qualquer Senhor. A palavra Kyrios. Kyrios. No grego, meu amado,
aparece 4 vezes nesse texto de João, capítulo 13, de 1 a 15. E veja que interessante, meu irmão, minha irmã. No texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 7, está escrito: Então eu ouvi o altar clamar, sim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, os seus julgamentos são verdadeiros e justos. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando aparece a palavra Kyrios, Jesus está se referindo ao próprio Pai, ao próprio Deus. Que lindo, irmão. Ou seja, Jesus, naquele momento de angústia, de humilhação, olha o segredo para termos uma vida intensa. Jesus, ele cita várias palavras, como eu mencionei há pouco. Ele cita Deus, ele cita Pai, ele cita o próprio nome Senhor. Claro, ele se refere a si quando ele diz: eu, sendo mestre e Senhor, ensinei a vós como viver, lavando-vos os pés, vós também deveis fazer a mesma coisa. Mas ele está se referindo a si como Deus. Meu irmão, mas esse Deus encarnado, ele se humilha, lavando os pés dos discípulos. E o verbo lavar é niptol, que aparece 8 vezes no texto de hoje. Niptol, para dizer que ele lava os pés para se sujeitar, para dar o exemplo que aqui na terra nós precisamos ser humildes, ser simples. O lavar tem muito a ver com o amar, com o agapau. A palavra poió, o verbo poió, aparece 4 vezes, é o verbo fazer. Eu fiz isso e vos ensinei a fazer a mesma coisa, diz o Senhor. Ou seja, ele dá o exemplo, meu irmão. Ele não apenas ensina, ele não apenas é didáscalos, ele não apenas é mestre, professor. Ele não apenas é Kyrios, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator, mas ele faz. Por isso que o verbo poior aparece 4 vezes. Então, para entendermos o lava-pés, precisamos entender a profundidade das palavras que estão por trás. Mas tem uma bem significante, que é adversário, que é inimigo. A palavra diabolos aparece uma vez só. É por causa do diabo, por causa do mal que entrou no mundo, por causa dele, que o Senhor será entregue. E se utilizando de um coração que se deixou levar por ele, o coração de Judas. Mas ele não prevaleceu. A maestria de Jesus, o senhorio de Jesus, a subserviência de Jesus e, sobretudo, o amor de Jesus estão acima de tudo isso. Então, lava-pés nos ensina, através dessas 10 palavras, que nós precisamos acreditar no Senhor e ser por Ele tocado. Nós precisamos ser por Ele tocados para também darmos o exemplo no nosso mundo, no mundo e ao lado das pessoas com as quais convivemos. Deus abençoe. Estas são pérolas da Bíblia.